Eu até sei que é sobre aquela questão das festas, só que o repúdio é total ao projeto, não seria sobre uma parte do projeto? Porque eu acho que tem coisa ruim no projeto, mas tem coisa boa no projeto também. Eu acho que aprovar um repúdio, a gente podia aprovar uma parcela disso, a parte específica que proíbe rodeio. Eu, como todo mundo, creio que é contra, mas tem muita coisa que não o código inteiro. Eu solicitaria vistas. O vereador solicitou vista do ofício 45 da Câmara Municipal de Araçatuba. Está em discussão. Os concorda, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vista do vereador André Rezec. Com a palavra, vereador Kiko, pela ordem. Senhor presidente, uma coisa que ficou já clássica nessa casa é que esse termo repúdio nós execramos. Nós não gostamos desse termo porque nós achamos já de longa data que é extremamente agressivo. Embora essa matéria desse projeto do cidadão deputado Ripoli seja passivo desse termo, eu gostaria que nós excluíssemos dele esse termo na nossa discussão. Que nós pudéssemos aprovar, que fosse conforme o parecer do vereador André Rezec, mas que nós excluíssemos esse termo, porque esse termo eu acho significativamente pesado para ser usado, porque eu acho que repúdio tem que ser coisa extremamente grave, e essa não é não. Essa é uma coisa até burra, mas não grave. Obrigado. Está em votação a solicitação do Dr. Kiko, dentro do que foi apresentado lá dentro. Os concorda, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Solicitação do vereador. Com a palavra, o vereador Existo. Senhor presidente, Olá, filho. Alô. Senhor presidente, eu iria me manifestar ao final, solicitando aqui, de forma verbal, um voto de repúdio. Não quero polemizar, mas existem determinadas situações em que não existe outro termo que não seja de repúdio. Eu vou falar posteriormente sobre a demissão dos velhos funcionários do Banco do Estado de São Paulo, que foram efetuadas pelo Santander Banespa na última sexta-feira. E eu não tenho, vocês vão ter a oportunidade depois de tomar conhecimento do teor do que eu vou pronunciar. Nós não temos outra palavra a não ser repúdio. Considero ela forte, radical, e ela tem que ser evitada ao máximo. Mas ela não pode ser, na minha opinião, ela não pode ser abolida do nosso vocabulário. Senão nós vamos ter que começar a conjecturar intelectualmente votos de ação abominável, etc. e tal. Né? Eu acho que era muito mais simples a palavra repúdio. Em todo caso, já foi feita a votação, só voto vencido, só gostaria de externar a minha declaração de voto. Continua em discussão. Só não é discussão, tá? Com justificativa de voto, que já foi votado. Encerrada a solicitação, justificativa de voto. O que é? Tem mais um também? Pode, filho, não tem problema, vamos. Senhor presidente, conforme a declaração do nobre vereador que me antecedeu, eu não estou pedindo a exclusão do termo, mesmo porque ninguém na língua portuguesa tem esse poder. Nem a mesma Academia Brasileira de Letras tem esse poder, porque tem que consultar a Academia Portuguesa de Letras, a Academia Angolana de Letras, assim por diante. Então não quero excluir o termo repúdio, não. Mas eu acho que se a gente usar ele demais, vereador, ele acaba perdendo a graça. E ele deve ser usado para situações que realmente sejam graves. Como eu disse, eu acho essa burra.
mas não grave, burra, insana, inconsequente, irresponsável, o que quer que seja, mas não de repúdio. Obrigado. Ofício 968, Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, solicita apoio junto ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo para que sejam concluídas pauta de ordem do dia os projetos de leis complementares 37 e 38 de 2004, que têm uma finalidade: atender os anseios dos funcionários efetivos e inativos da Secretaria Estadual da Fazenda. Umas coisas que nós não temos nada a ver. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer favorável. O vereador Lilinco solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o processo. Não põe essas coisas mais não, viu? Negócio de Câmara. O que é isso aqui? Outro? Ofício número 116 está na página de cumprimento. Encaminha cópia dos quadros. Prefeito Municipal encaminha cópia dos quadros da Receita Corrente Líquida do período de novembro de 2004 e outubro de 2005, relativo à LC 101. Procederá a leitura o primeiro secretário. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Através do ofício 162/2005, de folhas 2, o prefeito municipal enviou a essa casa cópia do quadro de receita corrente líquida relativa ao período de novembro de 2004 a outubro de 2005, constantes à folha 3. Após a análise inteira do teor do quadro, certificamos que sua irregularidade formal, em estreita observância do disposto no artigo 2º, inciso 4, e artigo 53, inciso 1, da Lei Complementar 101/2000. Esse é o parecer que submetemos ao crivo da egrégio plenário. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 12 de dezembro de 2005. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Expediente. O doutor Cael solicita englobamento da matéria regimental. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Procederei à leitura das proposituras dos vereadores que desejar discuti-los, deverá solicitar destaque. Requerimento 807, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Requerimento 809, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 810, Otávio Alves Garcia. Requerimento 811, Dorival de Almeida Júnior. Requerimento 812, Otávio Alves Garcia. Requerimento 803, José Francisco Abrão Miziara. Destaque. Requerimento 814, Otávio Alves Garcia. Requerimento 815, Otávio Alves Garcia. Requerimento 818, Luiz Carlos Anastácio. Requerimento 820, Paulo Henrique Correia. Requerimento 821, Paulo Henrique Correia. Requerimento 823, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 824, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 825, Paulo Henrique Correia. Requerimento 826, Paulo Henrique Correia. Requerimento 827, Otávio Alves Garcia. Requerimento 828, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 829, André Luiz Rezeque. Requerimento 830, André Luiz Rezeque. Requerimento 831, André Luiz Rezeque. Requerimento 832, André Luiz Rezeque. Indicações, senhores vereadores. Indicação 489, Sebastião Rodrigues de Oliveira.
490, Sebastião Rodrigues de Oliveira. 491, Otávio Alves Garcia. 492, Paulo Henrique Correia. 493, Olímpio Jorge Nabem. 494, Olímpio Jorge Nabem. 495, Dorival de Almeida Júnior. 496, Existo. 497, Existo. 498, Existo. 499, Existo. 500, Existo. 501, Otávio Alves Garcia. 501. Nove destaques. O primeiro, requerimento 809, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 823, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 824, Olímpio Jorge Nabem. Indicação 494, Olímpio Jorge Nabem. Em discussão, com a palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe, né, que nos honra com sua presença, cada vez aumenta mais gente. Em nome da Sandra, quero cumprimentar a todos e dizer que vou fazer um comentário nos requerimentos que eu faço toda a sessão. E o primeiro requerimento, eu tive a oportunidade de participar, não está em ordem aqui, mas lá no Derby Club, na entrega de um certificado, de um trabalho que a TEB faz nas escolas, um certificado dando, ensinando as crianças a sinalização, fazendo um trabalho social muito importante, que é educação no trânsito, responsabilidade de todos nós. No momento, na oportunidade, eu disse o pessoal da concessionária de rodovia TEB que o pedágio não chegou em boa hora no nosso país, porque era mais um tributo. E que nós sabíamos o tanto que a gente paga caro por esse tributo, para aqueles que realmente trabalham nas rodovias. E entendemos que, uma vez bem aplicado o dinheiro, a gente vê com bons olhos a diminuição de acidente, os seguros que cobrem aqueles acidentes, o que ocorre diariamente nas nossas estradas. Mas, quando um funcionário da TEB, de cargo maior, não me lembro o nome, disse para mim que é deficitário, aí eu já comecei a ficar em dúvida, não estou entendendo. Disse que uma placa, doutor Kiko, de trânsito, ela custa R$3.000. Para pagar-se uma placa danificada, tem que passar X veículos. E começou a dar exemplo. Eu falei assim, ixi, eu não estou gostando dessa história. Mas o que me chamou a atenção é o trabalho social que essa empresa vem fazendo diariamente, né, todos os anos, e nós, em particular, acho que não temos muito a reclamar da TEB. Eu acho que a nossa rodovia realmente está sendo bem cuidada, mas entendemos que nesse voto de congratulação que eu estou fazendo para a concessionária TEB é em virtude de propiciar e de proporcionar às crianças essa educação do trânsito, colocando, enfocando na cabeça das crianças. Porque, viu, Lilico, uma criança, quando que ela está num carro com o pai e vê o pai fazer alguma coisa errada, ela fala, o senhor passou no sinal vermelho, o senhor virou onde não devia virar. A criança não mente. Então, colocar a criança a par da educação de trânsito é muito importante, porque aí vai fazer com que a diminuição de acidentes e outras coisas mais diminua em nossa cidade. Senhor presidente, em contato com a prefeitura, nós sabemos que no bairro São Francisco, Santa Cecília, existe um campo de futebol, embora não cuidado ultimamente, mas agora temos um requerimento aí do doutor Otávio, uma indicação. Esperamos que o próximo campeonato, não só esse campo, mas outros também possam estar melhorando, porque é muito fácil cobrar do atleta que ele renda, que tudo ocorre, que os jogos são bons, se não dá condições para isso. A gente, como atleta, sabe o quanto que sofre com isso.
Mas esse requerimento meu, com muito custo, na gestão passada, a prefeitura, uma área que me falha a memória era particular, mas depois me falaram que a prefeitura adquiriu essa área, e um campo de terra, né, vamos dizer assim, na gíria, ele foi transformado, cercado, colocou uma grama não em perfeitas condições, afinal de contas ficou abandonado, não foi usado realmente no Campeonato Varziano desse ano, e agora eu vi um comentário que iriam construir, vai construir um conjunto, umas casas populares de baixa renda no bairro São Francisco e Santa Cecília, para atender um problema seríssimo que tem naquele local, que é pessoas que construíram casas em lugares indevidos, sem ser proprietários dos seus terrenos, para resolver um problema social que é as favelas. Tudo bem, até aí vamos admitir, mas desmanchar aquilo que custou dinheiro para a prefeitura, desmanchar aquilo que é um lazer para um bairro que realmente tem pouco a oferecer, que é do outro lado da cidade. Então eu estou fazendo um requerimento perguntando se o que vai fazer puder não mexer no que já está feito, é melhor. Mas se não houver condições para isso, que faça um bom aproveito, porque as casas são muito mais importantes. E eu espero que aí resolva a situação daqueles que passam momentos difíceis lá no bairro, sem saber se amanhã ou depois vão ter a máquina derrubando as suas casas lá e dizendo, você está em terreno impróprio, como acontece muito lá no bairro, e eu sei disso. Eu acho que é uma maneira de regularizar a situação daquele pessoal lá. E quanto ao outro requerimento, já que hoje nós tivemos a visita dos nossos educadores, o Paulo Corrêa morou no bairro, sabe do que a população do bairro Derby Clube cobra uma escola há muito tempo, e nós sabemos que hoje uma mãe veio questionar comigo, eu estava na Marília, no Rotary Club, na escola, por que não fazer uma escola no Derby Clube, que tem que pegar a filha dela daquele local para levar até a Marília. Então eu acho que fazer um estudo, agora nesse momento de reflexão, de ver realmente os tópicos, lugares, porque o prefeito disse que talvez no Dom Bosco irá construir uma escola em período integral. Eu disse para ela, irá atender realmente a sua reivindicação. Então, se não puder fazer diretamente no bairro onde ela mora, não para facilitar para ela, mas para facilitar para aquele pessoal, eu tenho certeza que no Dom Bosco as coisas vão ser resolvidas. Aí, o meu questionamento nesse requerimento, para confirmar se realmente vai fazer alguma coisa no Derby, ou se não vai fazer no Derby, a gente já sabe que no Dom Bosco realmente vai se construir uma escola e atender realmente aquela região ali, daquele local. E para finalizar, senhor presidente, essa casa, nas gestões anteriores, já foi questionado várias vezes, na Gitaí de Melo, a escola Gitaí de Melo, na Rua 4, prosseguimento, João Minaré está aqui, sabe, é uma escola onde os alunos, quando saem da escola, já dá de frente com uma bifurcação que vai para o Bom Jesus, ou segue na Rua Diamante, outras ruas ali, e nós sabemos que o trânsito ali é intensivo, é perigoso, e as mães pediram, algumas delas, para que a gente pudesse fazer alguma coisa. Bom, pedi um redutor de velocidade, não sei se vai resolver. Se não resolver, eu pedi que pelo menos a Secretaria de Trânsito deslocasse no local de pico, no horário de pico, de saída, 2 guardinhas de trânsito para poder atender, uma vez que agora vai ter concurso, poder atender, porque uma mãe que está no serviço, não sabe o que pode acontecer, o filho sai, de repente pode ser atropelado, nós estamos tentando evitar coisas desagradáveis que poderão acontecer, né, João? Então, eu fiz esse requerimento, já tive outros, porque ali é duplo sentido. Eu não lembro agora o outro rua que prolonga na Rua 4, não lembro qual rua, como é que chama aquela rua lá, me esqueci o nome. É duplo sentido, que vai e que volta, então o movimento lá é intensivo. Então eu gostaria, pedindo aqui para o nosso secretário de trânsito, que ele pudesse mandar alguém estudar, ou colocar o guardinha realmente nos horários de pico, porque, pelo que as mães me falaram, uma mãe disse que não tem ficado, fica 10 minutos e vai embora. E aí eu não posso questionar, porque eu não fui verificar ainda. Mas eu tenho certeza que agora é férias escolar, a cabeça vai esfriar um pouco mais, e nós poderemos, se pudesse, colocar redutor de velocidade em todas as portas de escola, porque isso acho que facilitaria um pouquinho esse assunto tão polêmico que é o trânsito. Quer uma parte, João?
Um grande prazer, meu grande amigo João Minaré. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, cumprimentando meus colegas vereadores, o público presente, nosso amigo Zé Vicente, a população. Olipinho, Vossa Excelência está comentando uma coisa que justifica, e muito, porque eu moro ali encostado e a gente passa sempre, é o caminho, quer dizer, vem, sobe. Eu acho que teria, para minimizar aquele problema ali das crianças, que é um problema sério, porque bifurca na Rua 4 e na Messias Gonçalves. Eu acho que poderia ser feito um estudo para as crianças, em vez de sair pelo bico ali, da 4 com a Messias, fizesse a saída na travessa do parque. Porque aquela travessinha de cima chama Travessa do Parque. É um nome até interessante, porque certamente colocaram esse nome por causa do parquinho ali, né? E você disse muito bem que a rua Dr. Mariano Dias, ela desce, e ali o pessoal desce com um pouco de velocidade. Então, acho que se colocasse o guardinha nesse horário das crianças entrar e sair da escola, estava resolvido o problema, porque a travessa do parque, na verdade, ela é uma travessa sem movimento. E as crianças saindo da escola e já tendo a companhia dos pais e da mãe ali, fica mais fácil. Quer dizer, vai tomar um cuidado e ali não tem movimento nenhum de carro. Então eu sugeria, seria a minha sugestão, a esse respeito. A ideia de Vossa Excelência é ótima, eu sei que as indicações e requerimentos de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência faz, procede, a gente tem aplaudido aqui, porque Vossa Excelência é um vereador realmente preocupado com os problemas da cidade. Eu queria fazer essa ressalva e parabenizar a Vossa Excelência por tudo isso que a gente tem visto do seu trabalho. Obrigado. Obrigado, João Minaré. Quando você pediu a parte, eu tinha certeza que essa parte viria para enriquecer esse requerimento, e agora eu acho que a solução está resolvida. É só travessa do parque. Agora, o que a gente... Doutor Kiko, antes de você pedir o encerramento, eu vou só fazer um comentário. A presença... Não, é só para finalizar. A presença do guardinha de trânsito diante de uma porta de uma escola, eu observei isso no Soares, eu observo em todo lugar. Ela milindra a presença, as irregularidades. Um pai que às vezes quer fazer alguma coisa na rapidez para levar seu filho, que acaba comprometendo o trânsito. Então eu acho que, se não puder atender de uma forma direta, indiretamente, ele pode, deslocando sempre nos horários de pico. Aproveitando a oportunidade, eu não vou estar aqui na tribuna para falar novamente, quero desejar um bom Natal, um feliz ano novo para todos, embora dia 21 nós estaremos aqui, para o pessoal que nos assiste, que vem aqui, que prestigia, e que a gente possa realmente manter esse bom trabalho dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Continuam em discussão os requerimentos 809, 823, 824 e a indicação 494. Não havendo mais oradores, estão em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovados por unanimidade. Na sequência, requerimentos 813 e indicação 501. Em discussão, com a palavra o proponente do destaque. Senhor presidente, demais vereadores, Zé Vicente, nome que se confunde com a comunicação de Barretos, né? Público presente, o Antônio do DR, meus amigos de partido, demais, meu boa noite. Eu solicitei destaque no requerimento 813, em que o vereador Kiko Miziara solicita informações relativas a aparelhos para medir a glicemia. E nós temos uma grande preocupação em cima disso, e temos verificado como, e nós temos 2 médicos aqui, como o aumento do problema da diabetes tem causado na população. O ano passado foi colocado um projeto de minha autoria e foi aprovado nessa casa de que as crianças, de que a rede municipal de ensino iria se preocupar com isso, para que a rede municipal de ensino se preocupasse com essa doença,
que se fizesse o exame preventivo nas crianças no início do ano, para que, se fosse possível, até que se mudasse a alimentação, porque o principal problema no diabetes é a alimentação. E a base da alimentação das crianças é em cima do açúcar. É em cima do açúcar. A merenda escolar tem muito açúcar. Então, se essas crianças... E existem 2 tipos de diabetes, já descobri até um terceiro tipo que a gente anda pesquisando em cima disso. Os gastos com esse aparelho são muito pequenos em relação ao benefício que vai trazer. Então, o requerimento é de suma importância. Pode passar até despercebido para alguns. Este ano, inclusive, no mês de agosto, a gente até teve uma preocupação que teve uma disfunção renal e parecia que era o diabetes. E os sintomas é absurdo, gente. É uma morte lenta. É uma morte lenta. Leva você lentamente. Antigamente se dizia que o diabetes era a morte pela urina, que você urinava as suas forças vitais através da urina. Então, hoje as mães têm que se preocupar com isso. E quando eu tive esse problema, eu fui consultar com a doutora Maria Elisa, e ela disse o seguinte, que não havia nenhum mecanismo em Barretos para verificar o diabetes infantil. E que ela estava preocupada com isso, que só naquela semana havia diagnosticado 4 novos casos de diabetes infantil. Então, eu espero, sinceramente, doutor Kiko, que este requerimento de Vossa Excelência seja levado à frente, seja tomada a providência. Para quem não tem a doença, parece que é brincadeira. Mas para quem tem a doença e para quem conhece quem tem essa doença, sabe o que faz. O problema com os pés, o problema com machucados que não se curam, o problema principalmente de se reeducar a alimentação. Graças a Deus, não foi diagnosticado em mim esse tipo de doença. Graças a Deus. Somente foi um susto. Mas só o susto já vale. Eu acho que o principal para o diabetes é uma coisa só. É prevenir, ver se tem a doença, para depois você cuidar. Porque não adianta, se você for ter o diabetes, ela vai aparecer mesmo em você. Não tem outro jeito de você sair fora disso. Mas você pode levar uma vida sadia a partir do momento que você tem conhecimento de que tem a doença. E esse pequeno exame, de um pequeno furo no dedo, tendo nas unidades básicas de saúde, já pode diagnosticar se você tem. Aí verifica e depois você vai passar pelos exames complementares. E em cima disso, né, eu não sei se é possível, que a administração também verificasse a lei que foi aprovada, e já é lei o ano passado, de minha autoria, para que fosse também colocado em prática o projeto, para que nas escolas infantis, nas escolas municipais, que esse exame fosse feito nas crianças, para que se evitasse um mal maior. Mas se fizer 3 mil exames e diagnosticar um caso só, é uma vida que vai ser tratada diferenciamente. E um dos mais perigosos que tem é a diabetes infantil. Então, sinceramente, de coração, espero que este requerimento vá à frente e que seja tomada providência mesmo. Por quê? Só sabe do perigo quem conhece pessoas que têm essa doença e quem acompanha o dia a dia. Eu pedi também destaque na indicação número 501 do doutor Otávio, porque ele fala sobre benfeitorias nos campos de campeonato varziano. E, por coincidência, nós solicitamos à diretora da casa que nós poderíamos só entrar com requerimento devido à situação de ser suplente, entrar com requerimento agora e só vai ser votado em fevereiro. E nós já entramos com uma solicitação, eu fiz um trabalho de 2 meses, visitando todos os campos varzianos de Barretos, todos, não sobrou nenhum. E foi feito um relatório, inclusive com fotos, que tem, se não me engano, 12 páginas desse relatório. Esse relatório faz parte dessa indicação minha. Não é somente esses campos que têm problema. Eu vou citar um exemplo. Já foi objeto de requerimentos do doutor Otávio, de requerimento do João Minaré, de requerimento do Euripinho, quando eu era vereador, o campo da Portuguesa. E a gente assusta com o campo da Portuguesa porque eu moro ali perto. Este ano, o campo da Portuguesa foi utilizado 6 jogos para o campeonato. 6 jogos. Nós temos 52 domingos. Os outros 46 domingos não teve utilização para o campo da Portuguesa. Antigamente, aos sábados, havia até um rachão na campo da Portuguesa. Hoje já não existe nem isso mais. E até eu fui falar com uma pessoa ligada
a essa área de que precisava fazer alguma coisa ali, ele disse, então precisa fazer no campo X, no campo Y, porque todos são de terra. Mas, se nós verificarmos o campo da Portuguesa, a situação é a seguinte, qual o campo de terra que nós temos em Barretos, que é do lado de uma escola, de frente a uma creche, e circunda residências de todos os lados? Somente o da Portuguesa. Que nós temos a escola João Baroni, de um lado, a creche Ogum Beiramar de outro, e temos residência de todos os lados. Então, ali, eu acho que seria muito de bom ouvido, e até eu sou esportista, gosto de esporte, milito no esporte, mas eu acho que seria interessante um outro tipo de aproveitamento no terreno. Um outro tipo de aproveitamento, porque o campo, para se jogar 6 jogos durante o ano, manter aquilo ali, é desperdício, é um terreno que pertence à prefeitura, num local nobre do bairro, é um local nobre do bairro. Então, isso consta do meu relatório. Até não vou solicitar, né, para que esse requerimento meu que vai entrar depois, que fizesse parte de vocês, mas vai ser mais um complemento, né? Eu acho que essa preocupação tem que continuar havendo. E isso tem que ser exatamente isso, doutor Otávio. 4 meses antes, verificar, para que o trabalho seja bem feito, para que seja uma coisa bem planejada, para que não seja, como nós estamos cansados de ver, né, e não é só esse ano, nos outros anos anteriores também, uma semana antes de começar os campeonatos, vai lá e manda uma máquina liberadora, pessoa que acho que nunca pisou num campo de futebol, não sabe como é que é jogar um campo de futebol, vai lá e mete a máquina liberadora, fica uma trave mais alta que a outra. Então, nós precisamos que tenha um planejamento, alguém que conheça de esporte, alguém que saiba alguma coisa referente a campo de futebol, para poder trabalhar com isso. Porque, se você pergunta para muitas dessas pessoas para que serve a meia-lua da grande área, eles não sabem para que serve. Para que serve aquela pequena faixa no escanteio, não sabe. Então, precisa ser alguém que tenha conhecimento disso, para que não faça coisas erradas. Porque, queira ou não queira, quem assistiu a final do Campeonato Varziano viu a importância do Campeonato Varziano tem para a cidade de Barretos e para o munícipe. Nós tivemos domingo passado, o doutor Otávio também estava lá, num joguinho de futebol que era uma seleçãozinha contra a equipe de júnior do Barretos, se não me engano, e tinha bastante gente e as pessoas já chiando no canto, e pelo amor de Deus, agora só em abril do ano que vem, né? Então, as pessoas aqui em Barretos respiram futebol e gostam do Campeonato Varziano, muito mais até do profissional. E esperamos que a administração, e temos certeza que isso vai acontecer, tenha um cuidado especial com isso. É só, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador João Alberto Minaré. Eu queria fazer um comentário aqui a respeito dessa indicação do doutor Otávio e com relação àquilo que foi dito aqui, Cipriano. Em especial, o campo da Portuguesa. Na administração passada, eu recebi várias pessoas da minha casa, foi mais de 3 vezes, pessoas reivindicando, pedindo que gramasse aquele campo. E Vossa Excelência sabe disso, que foi muito discutido em gabinete, que o campo, quando dava um vento, ninguém suportava a areia que entrava dentro das casas. As pessoas, era terrível aguentar aquela situação. E eu, com os vereadores na época, fizemos esse pedido para o Web. O Web mandou chamar o secretário do Meio Ambiente. Lá, estava juntando então, e determinou que ele gramasse até o mês de junho. Isso foi lá para o mês de março, mais ou menos. Mas eu recebi naquele intervalo, naquele espaço de tempo, uma carta de uma pessoa que mora lá perto do campo, próximo ao campo, morador do bairro ali, próximo ao campo. E essa carta veio dizendo tudo, as consequências, e junto com a carta veio também um abaixo-assinado. O que eu fiz? Eu peguei o abaixo-assinado, eu não sei se eu comentei com o Olipinho, e a carta, estava no envelope grande, levei, entreguei para o Web. E aí surgiu a discussão, explicando para ele que o problema era sério. E ele chamou o Anselmo e falou, olha, é um pedido dos vereadores, do João e do Olipinho,
eu quero que esse campo esteja gramado até junho. Eu peguei e falei para ele, prefeito, isso não vai ficar só em conversa, não. Eu posso ir lá assumir um compromisso com o homem da carta, que mandou a carta? Ele disse, pode. Eu fui lá e não encontrei o homem. Eu não estava na casa dele, estava viajando. Mas conversei com os vizinhos. E dei a minha cara para bater quando eu disse para ele que eu tinha um compromisso assumido pelo prefeito, né, na época, que era o Dr. Web, de gramar o campo. E aquelas pessoas que estavam numa pequena reunião ali, chamou os vizinhos, falou, Vão, mas isso é verdade? Eu falei, olha, esse é um compromisso que eu estou assumindo, porque se não tivesse tido a boa vontade do prefeito assumir um compromisso comigo, eu não estaria aqui. Bom, ficaram todo mundo sorrindo até atrás da orelha. E eu também. O Uripim também, que era a parte interessada, enfim, todos. Chegou o mês de junho, esperamos até lá para o dia 15, eu esperei, fui lá e cobrei. Nada. E ficou esse impasse até ontem. Não foi gramado, certo? Eu passei lá, de moto, o cara falou, Minaré, para aí. Falou, nós estamos esperando gramar o campo até hoje. Quer dizer, você assume um compromisso porque a gente acredita naquilo que vem, né? Quer dizer, a gente assume um compromisso como vereador porque você teve um compromisso do prefeito. E não foi feito. Eu quero ser bem sincero. Eu passo lá, eu não paro num barzinho mais para tomar uma Coca-Cola. Não passo, porque é chato. Você encontra com as pessoas e elas ficam cobrando. E tem razão. Só que não foi gramado. Não tem como fugir porque eu moro do lado, então não tem como fugir. João, na época eu e você, perante o prefeito, aí você falou assim, então pode marcar com a televisão. Pode marcar com a televisão. Pode marcar com a televisão. Ah, diz que a televisão pode levar a TV? Pode ficar tranquilo, ele vai gramar. Eu falei, ixi, Maria, então o trem é fera mesmo, João. Aí o Anselmo Leonel entrou, falou, Anselmo, se não puder gramar agora, pelo menos joga uma aguinha lá, porque o povo está passando, tem gente que tem problema respiratório, pagava gente para limpar as casas, estava reclamando, foi? Aí, de repente, um piscou para o outro, piscou que não virou nada. E até hoje também eu passo lá, eu passo meio ressabiado, viu? Porque ficou ruim a situação. O que eu queria, cortando o que o Cipriano falou, não é desfazer aquilo que é histórico na nossa cidade, porque mexer no campo da Portuguesa, você vai mexer com uma, né, doutor Otávio, vai mexer com uma galera que eu gostaria, sim, que pudesse cercar, no mínimo, fizesse alguma coisa que pudesse resguardar aquilo que ainda nós temos, as boas, lembrando, foi da minha época da Tamancuda, mas os bons esportistas da época sabem, né, o tal Exis, que bateu uma peteca na época, né, então eu acho que tirar o campo da Portuguesa, mesmo que for fazer, uma escola não vai ser, qualquer outra obra que fosse fazer ali, a não ser outra construção, não sei, mas ia ficar muito complicado. Então eu acho que gramar, cercar o campo para que as bolas não caiam, igual fez no campo do São Bento, igual fez nesse campo que eu citei do São Francisco, vai resolver a situação de todos os esportistas e da população em geral. Mas, Olipinho, só um minutinho, você quer a parte? Eu vou te dar a parte. Olipinho, só para responder o que o Olipinho disse, Vossa Excelência disse da televisão, e eu estava esquecendo. Agora, Vossa Excelência disse que teve uma piscada de olho. Vossa Excelência falou se foi do prefeito ou se foi do Anselmo. Isso significou para não fazer, é isso? Eu não sabia dessa piscada, eu não vi. Eu passei despercebido. Não, eu passei despercebido, confesso. Essa piscada eu não vi. O Anselmo Leonel, que era secretário na época, ele gostava de agradar tudo, ele estava lá se colocando à disposição, mas ele não tem poder, né? Não, quando eu falo piscadinha, assim, acabou não surgindo nada, né? Então ficou ruim a situação. Mas quando fala em piscadinha, eu quero só fazer um comentário aqui. Vereador, Vossa Excelência deseja mais 5 minutos de prorrogação? Não precisa de 5, 2 Porque minutos. o senhor tem 2 partes para conceder. Ah, então, sim. Eu consulto os colegas se aprovam o pedido de prorrogação do vereador. Tomara que não, mas aprovaram, senhor vereador. Está aprovado? Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Uhum. Eu discuti com uma pessoa, olha o tanto que a gente é inocente. Quando a pessoa disse para mim assim, vocês vão no gabinete, depois que vocês saem,
é tudo o contrário. Fala para o secretário, quem tem o poder, né, que na época era o prefeito, o doutor Web, que não é para fazer. E eu discuti no passado com uma pessoa que aquilo não existia. Agora, com esse negócio da piscadinha, eu estou acreditando que existia. Certo? Porque eu comentei aqui, quando foi feito, na época das eleições, por coincidência, porque não foi por causa de voto, mas sim para atender o povo, eu pedi uns mataburros. E depois eu fui ficar pensando, uma hora não tinha oxigênio para cortar os ferros, outra hora não tinha letudo para soldar. E aquilo foi me empurrando com a barriga, o chefe lá da Mochilifado, na época, era o Vitor, até terminar as eleições. Eu falei, eu perdi a eleição lá dentro do Mochilifado. Você acredita isso? Quer dizer, chegava e falava, está pronto? Não, falta oxigênio. Comprava o oxigênio, o André sabe disso que eu reclamei. Pelo que me consta, Vossa Excelência levou vários mataburros. Pois é, mas foi desse jeito. A hora que pedia o oxigênio, quer dizer, veio o oxigênio, veio. Começava a fazer, acabou os eletrodos. Aquilo ficava... Você sabe quando você fica assim na flor da pele? E fiquei enrolado deles mochilifados mais de 3 meses. Quer dizer, eu não estou aqui culpando ninguém, mas foi desse jeito. Então, muita gente pensa que saiu uma tabu, saiu voto. Pelo contrário, a coisa, em vez de ajudar, prejudicou, porque em véspera de eleição, se é que é para dar voto, tem que ser rápido. O eleitor te pede, você tem que fazer, e não pode ficar pensando muito, não. Vossa Excelência quer uma parte? Quem pediu primeiro? O que eu queria dizer primeiro é que não tem como fugir, né? O munícipe não sabe que a gente é suplente, vira e mexe, bate na porta da casa da gente, você que é vereador precisa fazer isso. Eles esquecem que a gente não foi reeleito. Segundo, sobre o que o Euripim falou, o campo ter certo tempo, é isso que está atravancando fazer alguma coisa lá. Porque eu tive a pachorra de ir lá e medir. Se nós gramássemos o campo e for fechar, o campo fica inviável o tamanho dele, infelizmente. Tá certo? Se for gramar e fechar, não tem como fazê-lo. E aí fica, nós vamos desmanchar um campo da Portuguesa. Mas então fica na terra. E o povo está sofrendo lá. Então a gente espera que a solução saia, mesmo que seja doída. Nobre vereador João Vossa Minaré, Excelência, a parte. Meu colega existe. Muito obrigado pela sua gentileza. Eu concordo com Vossa Excelência, eu acho que estou do seu lado para reivindicar, para o que o senhor precisar com relação ao campo da Portuguesa. Porque aquilo, muito mais do que um campo de futebol, tem um valor simbólico muito grande para a nossa cidade. Não é só... O vereador não pode apenas pensar em coisas concretas, ele precisa olhar esse outro lado do simbólico, do que representou. E o campo da Portuguesa significa, Vossa Excelência, o outro vereador falou sobre a final do Campeonato Varziano, que tinha aí aproximadamente 6, 8 mil pessoas no estádio Fortaleza, Antônio Gomes Martins. E o campo da Portuguesa tem um significado muito grande para o futebol varziano da nossa época. Quem está chegando aí nos entra, né, Euripim? Quem está chegando nos entra, bati muita bola lá, Paulão. Não no time oficial, mas joguei muito lá e assisti grandes e memoráveis jogos da Portuguesa de Desportos, a gloriosa, lá no campo da Portuguesa. Então, eu acho que a prefeitura deveria fazer um esforço, até porque, do ponto de vista lógico, o bairro é uma região muito habitada e que cabe perfeitamente um campo de futebol gramado com todas as condições para que as pessoas possam praticar o seu esporte e desenvolver o lazer. Então, estou com Vossa Excelência nessa empreitada. Presidente, eu posso encerrar com mais umas 4 palavras? 2 palavras. Eu queria dizer, quando Vossa Excelência comentou a respeito do futebol de várzea, eu não sou assim, um apaixonado por esporte, nem profissional, nem de esporte de várzea, mas esse ano mexeu com o meu coração o time dos Camarões do Periquito. Porque eu estava torcendo para os Periquitos por causa do Dr. Otávio.
pela amizade que eu tenho com ele, e ele que é o presidente comum do Periquito. E quando fez aquele gol, nos 47 minutos, eu fiquei numa tristeza, entrei lá para dentro da minha casa e não queria... Nós estávamos no bar da Maria, falei, nem lá fora eu não vou. Falei, eu vou sair lá fora. Eu abri o portão, quando eu pus a mão na maçaneta, falei, eu nunca mais torço para time nenhum, porque eu estava torcendo para os Periquitos. Aí eu cheguei lá, o menino do Kardec falou, ó, os Periquitos marcou um gol aos 53 minutos. Falei, então, a meia dúzia de cerveja para comemorar. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais oradores, estão em votação. Requerimento 813 e a indicação 501. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovados por unanimidade. Na sequência, indicações, requerimento 820, 821 e 825 do vereador Paulo Correia. Em discussão, com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento 820, essas sessões passadas nós fizemos um requerimento com relação a um contrato de exploração de serviço de espaço público. Pedimos a cópia desse contrato, essa cópia veio, e a firma que fez contrato, que é a OSpace, com a prefeitura, teria algumas obrigações ao longo desse contrato. Instalação de totens, de relógios marcando horário e temperatura, denominações de rua em vários pontos da cidade. Então, nós estamos cobrando isso agora do setor competente. Por que isso não vem sendo feito? Nós andamos aí em cada bairro, a gente vê a dificuldade de que é encontrar uma rua. Se existe uma empresa responsável, contrato, e tem uma parceria de convênio até financeiro, então nós temos que verificar por que isso não vem sendo feito. Então, a gente está pedindo isso aí no requerimento 820/2005. O requerimento 825, eu estou propondo ao senhor prefeito municipal a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Hoje nós temos a Secretaria da Indústria, Comércio e Agricultura. Eu percebo, nós temos lá o secretário Paulo Teixeira, que está desenvolvendo um bom trabalho, e eu percebo a dificuldade com relação às informações dentro de uma Secretaria de Indústria. Veja bem, é interessante nós termos um Conselho de Desenvolvimento Econômico dentro da cidade, pessoas agrupadas que possam estar discutindo o desenvolvimento da cidade. Hoje, 2 semanas atrás, eu fiz um requerimento solicitando aquilo que se produz em Barretos, aquilo que se produz na região, aquilo que se exporta. Porque nessas viagens que a gente faz, eu estive dentro da rede ferroviária, propor, há um tempo passado, um aeroporto internacional de cargas. E nós estivemos dentro da rede ferroviária. E na rede, o próprio pessoal perguntou o que Barretos produz, a quantidade, o que exporta. Então, a gente tem que buscar essas informações, tem que ter uma secretaria direcionada somente ao desenvolvimento econômico e social do município. A gente fazer um raio-x daquilo que nós somos em termos industriais, aquilo que nós podemos oferecer. Não é questão, hoje eu percebo que as empresas não vêm por uma cidade somente pelos impostos, somente pela área que é doada, e sim aquilo que tem de diferente de outras cidades. Eu vejo amanhã ou depois, pode até ser uma ilusão da gente, se a gente obter essas informações, as reivindicações, um porto seco, um porto alfandegário, aonde empresas podem estar fazendo a parte aduaneira dentro da cidade e diretamente para o Porto Santos. Nós estamos propondo isso ao prefeito, conversamos com o secretário da Indústria, ele acha uma ideia interessante, desmembrar, dando à cidade
a uma secretaria que temos condições de conversar com empresários. O requerimento 821, ele trata da abertura de um canteiro central da loja maçônica Fraternidade Paulista. Na verdade, é aquela que sai do Rio Dalva, antigo Rio Dalva, e vai até Assis Chateaubriand. Hoje, os moradores do Jardim Caiçara não têm acesso à via contrária no sentido cidade. Então, o que acontece? O pessoal que sai do Jardim Caiçara, eles têm que andar cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, para buscar o retorno. Nós já fizemos uma indicação há tempos passados, a Secretaria de Trânsito aprovou essa indicação, e agora a gente está procurando saber do prefeito, da prefeitura, da Secretaria de Obras, por que não se executa. Eu até, a Nery não está aqui, eu queria fazer um adendo. Aqui está Rua dos Tuiuius, tem a Rua dos Curiosos também. Então, a gente está pedindo para constar no requerimento esse adendo para que se abra as Ruas dos Tuiuius e a Rua dos Curiosos. Tá? No requerimento não tem a Rua dos Curiosos. Pois não, Bruno. Se fizer essa abertura nessas duas ruas, vai seccionar muito perto. Teria que ser feito em frente ao sinal verde. Que é a Rua dos Curiosos. Não é a Rua dos Curiosos. A Rua dos Curiosos é mais para baixo. Se fizer ali na Rua dos Curiosos e no sinal verde fizer, em frente ao sinal verde fizer o outro, aí dá certo. A Tuiuiu é a primeira. Depois das Curiosas. Depois das Curiosas. E vai ficar uma perto da outra. Então tem que ter uma distância maior, mas a sua intenção é boa e se fizer, tá ótimo. Tá, porque é uma reivindicação dos moradores do Jardim Caiçara. Viu, Nery? Eu estou pedindo um adendo, tá? E, se aprovado, constar um adendo no requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo mais oradores, estão em votação os requerimentos 820. Sim. O requerimento 821, com adendo proposto pelo vereador João Alberto Minaré. Primeiro, em votação, adendos. Que concordam, permaneçam como estão. Os que rejeitam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. E agora, com o adendo acoplado, os que concordam, permaneçam como estão. Os que rejeitam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. É do autor? Desculpa, vereador. Sim. O vereador proponente que fez também o adendo. Está feita a correção. Os outros requerimentos 820 e 825, os que concordam, permaneçam como estão. Os que rejeitam, que se manifestem, aprovados por unanimidade. Na sequência, o último destaque, indicação 500 do vereador Existo Hélio Fernandes César. Em discussão, com a palavra o proponente.